Hoje é terça-feira de Carnaval, uma festa originalmente cristã e uma data para canalizar impulsos carnais dos fiéis, que depois passam por um período de restrição e jejum durante a Quaresma. No programa de hoje vamos tentar entender um pouco sobre a origem dessa data e como ela se transformou no decorrer dos anos. Fique com a gente, o Mundo FG está só começando. Olá para você que nos assiste na TV UFG ou nos escuta na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, com cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto um vestido preto com balinhas brancas. Estou de pé no cenário do Mundo UFG. Atrás de mim é uma TV com a logo do programa e uma parede colorida, em tonalidades de amarelo, vermelho e verde. Quem faz a interpretação para Libras é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Agora eu vou caminhar pelo cenário, me sentar para conversar com os nossos entrevistados, que estão à minha direita e aparecem em duas telas. Vou conversar agora com o Alberto Moreira, que é pós-doutor em Ciências da Religião e professor da PUC Goiás. Olá, professor Alberto, muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo aqui no Mundo FG. Peço que, ao cumprimentar o nosso público, faça uma rápida descrição física do senhor. Olá, Camila. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, creio, típico goiano, pardo, moreno, cor de cabaça, tenho 1,74 m, peso 74 quilos. E como hoje, exatamente hoje, estou fazendo 68 anos, todos os meus cabelos na cabeça já estão brancos e também os da sobrancelha. Uso óculos, não é? E é um prazer estar com vocês aqui. Professor, parabéns então pelos 64 anos. Espero 68, perdão. Espero que a gente proporcione um momento divertido, interessante no seu aniversário. Parabéns, felicidades. Obrigado. Bom, e a gente vai conversar também com o Luiz Ignatis, que é pesquisador das áreas de Comunicação e Ciências da Religião e professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ele se identifica como um homem branco, de olhos e cabelos claros e que usa barba e bigode. Olá, professor Ignatis, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo novamente ao Mundo UFG. Olá, Camila, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu só queria complementar uma coisa da sua apresentação, é que eu sou professor da Faculdade de Comunicação, Informação e Comunicação da UFG, mas sou também colega do professor Alberto no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Católica, onde eu trabalho lá na linha de pesquisa de cultura e sistemas simbólicos. Então, eu e o Alberto somos colegas já tem um certo tempo e já faz tempo que eu aprendo com essa figura. Bom, e hoje nós vamos aprender com vocês dois. Obrigada, professor, pelo acréscimo. Bom, vou começar com o professor Alberto primeiro, para que a gente consiga explicar um pouquinho mais sobre a data. Falei de uma forma bem rápida, bem simples no começo, dizendo que ela tem uma ligação, né, com religião, uma ligação inicialmente com o cristianismo, né, nessa fala que eu fiz no começo do programa, mas há também influências de outros ritos pagãos, né, de outras religiões que existiram antes do cristianismo. Dá pra gente explicar, sei que, né, demoraria o programa inteiro pra gente explicar de forma completa, mas dá pra gente explicar rapidinho pro nosso telespectador como é que foi o surgimento dessa festa, né, essa festa da carne? Sim, essa questão da datação é uma questão muito discutida, porque, como você muito bem falou, tem em outras religiões, em outros contextos culturais, como na Mesopotâmia, como em Roma ou na Grécia, já existiam festas populares que, de alguma forma, também promoviam, digamos, o extravasamento, desfiles, excessos orgiásticos, orgias, e, por exemplo, as Saturnálias em Roma, as bacanais em honra de Baco ou Dionisos em Roma. Então, a data, na verdade, se trata está ligado com a data da Páscoa cristã, que, por sua vez, está ligado com toda a vida de Jesus. Então,
Mas como não se sabia com certeza, se determinou que a Páscoa cristã, isso porque os romanos tinham um calendário solar, mas os judeus que seguiam a Páscoa judaica tinham um calendário lunar. Então, essa é a razão da diferença, às vezes, da datação da Páscoa cristã com a Páscoa judaica. Mas como que se calculava a data, por exemplo, se passou a calcular a data do Carnaval? Está ligado com a data da Páscoa. Então, quando que deve ser a Páscoa? A Páscoa foi definido pelo Concílio de Nicéia, no ano de 325, como sendo o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera. O equinócio é quando acaba o inverno e começa a primavera. Então, quando começam os dias a ficarem mais quentes, esse é o equinócio. Então, a Páscoa era depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera, lá no hemisfério norte, é claro, que para nós é o contrário, é no final do ano de setembro, não é? Bom, e daí você puxa dessa datação da Páscoa, puxa os 40 dias da Quaresma, e o que vai dar o 7º domingo antes da Páscoa. Esse é o domingo de Carnaval, não é? Está ligado, é claro, com o tempo da Quaresma, está separado, mas mantém nessa datação até hoje a sua ligação com a religião, no caso o cristianismo e mais especificamente com o catolicismo, porque o Carnaval se desenvolveu principalmente mais nos países católicos, né? Isso também tem uma explicação. É claro que a gente precisaria entrar naquela ambientação que levou a instituir as festas do Carnaval. E talvez a gente possa falar um pouco a respeito daqui a pouco. Tá bom. Professor Signatis, o senhor que estuda diferentes religiões também, né? Queria que o senhor falasse para a gente sobre as diferentes concepções que o Carnaval tem em diferentes religiões, né? A gente falou muito aqui do cristianismo, mais especificamente do catolicismo, mas, por exemplo, em outras religiões cristãs, o Carnaval também é visto de maneiras diferentes. Se a gente for pensar dentro do cristianismo, religiões de matriz africana também vão ver o Carnaval de forma diferente. Dá para falar um pouquinho disso? Professor, o áudio está desligado. Desculpe. Evidentemente. Agora, é importante que toda essa explicação fantástica que o professor Alberto deu não seja desconectada também da compreensão que as religiões não católicas eventualmente têm do Carnaval, que hoje é basicamente um grande feriado, e especialmente no Brasil. Toda essa herança, inclusive das outras religiões, das religiões não cristãs, são heranças também vinculadas à tradição católica. A própria experiência da construção do Carnaval pelas populações de baixa renda, pelas classes populares, especialmente Rio de Janeiro e Bahia, que se dá no final do século XIX, ela, muito vinculada à experiência da religiosidade negra, que a religião negra, diferente da tradição cristã, é uma religiosidade com muita música, com muita movimentação, os ritos são ritos de dança e com muita festa. Então, o sentido da prática religiosa não está diretamente ligado com a noção de culpa, como no cristianismo, e sim com uma noção de alegria, de movimentação das emoções e de estabelecimento de redes de solidariedade, de compartilhamento da festa. De forma que foi assim, basicamente, que o Carnaval recebe uma interferência bastante grande especialmente das religiosidades negras, no final do século XIX para o início do século XX, quando começa essa tradição no Rio de Janeiro e na Bahia, e em formas diferentes em alguns outros estados, como é o caso do estado de São Paulo, que acaba copiando a herança do Rio de Janeiro, alguns estados específicos, como é o caso o Carnaval de Recife, que já não é mais o samba, já é o frevo, o maracatu, ou o Carnaval de Manaus, que é aquela disputa do boi garantido com
com o Boi Caprichoso, dentro já de uma experiência trazida pela memória indígena, pela uma experiência de festa indígena, com danças e com musicalidade também indígena. E mais recentemente, trabalhamos aí dos anos 70 para cá, as redes de televisão, especialmente a Rede Globo de televisão, a nacionalização do sistema de televisão, praticamente tornou o carnaval uma mercadoria de turismo e abrasileirou, nacionalizou o carnaval, de forma que nós temos carnaval em Goiânia, nós temos carnaval em Belo Horizonte, nós temos festas de carnaval nas cidades do interior, do Cerrado, e que já não tem mais essa herança nem essa tradição religiosa, já é muito mais uma interferência midiática de você transformar em festa e em turismo uma festividade que marca um determinado feriado, cujo início está na tradição católica. Professor, não sei se fiz a interpretação correta, mas por isso vou perguntar. O senhor falou que a ligação do carnaval com essas religiões, né, de matriz africana é forte, principalmente pela forma como as pessoas celebram o carnaval, né? Com muita música, com dança, né? E com essas músicas que também têm como é que eu poderia dizer? Também são muito influenciadas por essa cultura, né? Da população negra. O samba, o frevo, as músicas baianas. A musicalidade popular, especialmente a musicalidade negra. No caso do samba, por conta do Rio de Janeiro ter se tornado um caso típico e bastante destacado de carnaval, virou um grande produto de turismo do Brasil, conhecido no mundo inteiro, o Carnaval do Rio de Janeiro. Quando acontece isso, e que é muito normal acontecer, transformado num espetáculo, deixa de ser, em grande sentido, uma festa popular, aquilo que não se perde, por exemplo, na Bahia. Na Bahia tem os trios elétricos e a população vai atrás dos trios elétricos. No Recife e Olinda, o frevo é a população nas ruas, dançando e cantando. Enquanto que no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro é o sambódromo, e aí, como eu disse, São Paulo também copia esse modelo. No Rio de Janeiro, o sambódromo se torna um espetáculo do qual a população participa a partir das escolas de samba, mas de uma maneira bastante controlada, com um estipêndio bastante grande de verba de governo, e é um espetáculo feito para o turista estrangeiro, ou o turista brasileiro mesmo, fora do Rio de Janeiro, mas especialmente o turista estrangeiro poder assistir. E por causa disso, ele é todo montado, uma quantidade de dinheiro muito grande gasta, são fantasias e adereços e carros alegóricos extremamente luxuosos, que é feito realmente para impactar. E aí já não é mais aquele carnaval popular, mas um carnaval transformado num espetáculo em que essas tradições elas não deixam de estar presentes, mas que já é de outra coisa que se fala. Agora, sem dúvida nenhuma, o samba e a musicalidade brasileira praticamente inteira é de origem popular e a maioria de origem negra. Roberto, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa dissociação, né, do carnaval da tradição cristã. Dá para a gente dizer mais ou menos quando isso aconteceu? Porque, como diz o professor Signatis, hoje o carnaval é um grande espetáculo, é uma festa muito voltada para o turismo, né, tanto nacional quanto internacional, e as cidades vão umas imitando outras, né, bem-sucedidas nessa área para produzir um próprio carnaval. E também se ainda há símbolos no carnaval que estão diretamente ligados à religião, mesmo ainda hoje. Preciso perceber que, digamos, a própria palavra carnaval, carnevale, ela vem de um contexto no qual, como mencionou o Signatis, a cultura e toda a pregação da igreja está muito baseada na questão da culpa, da necessidade de se purificar. Então, a quaresma, de fato, era vista como um período de trevas, como um período em que o demônio dominava a terra. E para se preparar para esse período, que depois vai culminar na Páscoa, que é a vitória do Cristo, da luz, do dia mais longo, do calor, etc., quer dizer, é preciso fazer e entrar num período de mortificação.
e que, é claro, incluía não comer carne e outras diversas, inclusive a abstinência do sexo. Então, por causa disso, se fazia já na terça-feira, antes da quarta-feira de cinza, esses excessos. O carnaval sempre foi uma festa do excesso, mas o carnaval tem até hoje, mesmo no Rio, que é a capital brasileira do carnaval, está muito ligado com a cultura banto, que veio de Angola, em Moçambique, né? O samba, a palavra samba, por exemplo, em Angola, é a dança que fazem as pessoas em torno, nas aldeias, quando morre um membro da família. Então, essa coisa de que o samba também está ligado com a tristeza, ou celebração da vida, isso tudo permanece uma herança muito forte. Todas as religiões, Camila, aprendem umas das outras. Todas elas tomam alguma coisa emprestado das outras. Isso é normal. Assim fez o cristianismo também das religiões pré-existentes. Assim fizeram também, por exemplo, quando o Signatis fala muito bem, no final do século XIX, quando os negros, os brasileiros, os descendentes dos escravos, se apropriam de uma festa, principalmente ligada com o calendário na Igreja Católica, e lhe dão um conteúdo próprio. Então, o que acho que é o valor permanente do carnaval? Que está desde o início, desde a Mesopotâmia. O carnaval contém uma crítica social, que é mostrar para as pessoas, de forma divertida, jocosa e até mesmo hilariante, que nesse mundo é tudo ilusão, é tudo fantasia, é tudo construção social. O general, o bispo, o pastor, o prefeito, o ministro, o que são isso? Isso são papéis sociais que nós inventamos. E o carnaval põe tudo de cabeça para baixo. O carnaval, a sua força está justamente em mostrar que os papéis sociais, o plebeu e o nobre, no carnaval, o plebeu se veste de nobre, não é? O pobre se veste de rico, o rico se veste de pobre, os homens se vestem de mulheres. Isso, desde tempos imemoriais, foi assim. Nos mostra que tudo é construção humana, que esse mundo, essas convenções, elas não são eternas e elas merecem, muitas vezes, serem ridicularizadas, serem feito gozação, não se levar a sério demais as instituições humanas. É claro que não faz nenhuma apologia, digamos, no caos social, claro que não. Mas o carnaval e toda boa religião, e aí há um parentesco muito forte, toda boa religião nos mostra que os esquemas de autoridade, de poder, aquilo que divide e separa as pessoas, que isso é construção social histórica, humana, que isso nem sempre vem de Deus. Não é? E o que vem de Deus e o que o carnaval mostra? É que a vida nossa deve ser uma festa. Nós viemos no mundo, no universo, para sermos felizes e festejarmos. E Jesus mesmo, quando não tem palavras para falar, digamos, da união, da felicidade, ele usa a imagem do banquete, da festa, da refeição, da comida e da bebida. Então, o carnaval mesmo mais profano nos lembra, primeiro, que esse mundo das convenções, das divisões é provisório, é armação, é construção social, e que o ser humano veio para ser feliz. E quando a gente está muito feliz, igual eu estou hoje fazendo 68 anos, a gente faz festa. A gente faz festa, chama todo mundo e sai cantando, e tem que beber mesmo, tem que exagerar um pouco, porque todo limite é um limite também, de certa forma, imposto. Professor, vou ter que interrompê-lo agora, porque a gente precisa ir para o intervalo, mas o senhor continua com a gente, festejando aqui o seu aniversário, com a gente falando de carnaval, mas vou me despedir do professor Signatis, que a gente recebe uma nova convidada. Muito obrigada, professor, muito bom revê-lo aqui como entrevistadora, entrevistado, né? Já fui aluna do professor Signatis algumas vezes, muito bom vê-lo novamente. Professor, está fechado de novo. Sempre esqueço essa coisinha fechada, porque eu fecho para não interromper. Eu agradeço demais a você, Camila,
E agradeço muito ao professor Alberto. O professor Alberto é um brilhante professor, é o melhor entre nós. E é muito legal você pensar o carnaval dessa forma. É interessante como os principais eventos das religiões, inclusive a missa, é chamado de celebração. De fato, é a religião voltada para o desenvolvimento da alegria. Embora nós tenhamos as religiões conservadoras, ou o discurso conservador da religião, eu estudo, por exemplo, muito o espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista, nos dias de carnaval, isso tem inclusive em Goiânia, ele realiza encontros durante o carnaval. E não é raro ser comentado dentro desses encontros que uma das razões pelas quais os espíritas devem se encontrar durante esses dias é justamente para retirar os espíritas do carnaval e da celebração, dos desvios morais eventuais que existem no carnaval, para eles se preocuparem com coisas sãs. É uma visão conservadora que existe no nosso país, que a gente enfrenta, mas de fato eu acho que quem tem mais razão é o professor Alberto. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Muito obrigado. Eu fico à disposição sempre que você precisar, cara. Obrigado. Até mais. Bom, eu espero que você também continue com a gente, porque daqui a pouco a gente volta para falar de carnaval. Estamos de volta com o Mundo UFG e antes de voltarmos a falar sobre carnaval, eu quero lembrar que você pode seguir a gente nas redes sociais. É só digitar @TVUFG no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, do jeitinho que aparece aqui embaixo na sua tela. Também temos TikTok, e lá é um pouquinho diferente. Você digita @canal TV UFG. Você pode acompanhar o nosso conteúdo nessas plataformas, curtir, compartilhar, comentar e também enviar suas sugestões para a gente. Bom, nós continuamos a conversar com o Alberto Moreira, da PUC Goiás, e recebemos agora uma nova entrevistada, a Cris Bonetti, que é mestre e doutora em Ciências da Religião e pesquisadora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos azulados e que usa óculos. Olá, Cris, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Mundo UFG. Gratidão, Camila. Olá, boa tarde. É um prazer estar com o meu querido professor Alberto. Que saudade, professor. Que saudade. Só assim para a gente se encontrar, né? Na tela, tá certo. Cris, eu vou te fazer a primeira pergunta, já que o professor Alberto estava no primeiro bloco, já falou um pouquinho, vai falar mais daqui a pouco. Queria que você falasse para a gente dessa relação entre o sagrado e o profano, né, no carnaval. O professor explicou muito bem no primeiro bloco como o carnaval foi se adaptando ao longo do tempo, como tem a ver com religiosidade, mas a gente sabe também que tem essa questão do profano, né? É o momento em que muita gente se libera a fazer coisas que não faria em outros momentos, né? Momento de liberação aí da moralidade, como disse o professor Alberto. Explica um pouquinho mais para a gente, Cris. Bom, eu vou falar dentro do que eu estudo a partir das danças sagradas. Então, o sagrado, às vezes, as pessoas têm uma visão do sagrado, o sagrado teológico, mas nós temos também o sagrado divino, ligado aos deuses, a mitologia, e também o sagrado antropológico, que é onde o homem dança a dança sagrada. E então a gente tem que tomar assim, muito cuidado. Se você for perguntar para uma pessoa de determinada tradição religiosa, ela vai falar que é profano. Por quê? Porque não está dentro daqueles dogmas, né, daquilo que a religião preconiza. Agora, se eu tiver um outro olhar, eu vou entender de uma outra forma. Então, aí está essa relação entre o sagrado e o profano. Porque profano é profanes, né? Fora do altar. Então, Fanes era também uma divindade muito antiga do mundo pré-helênico, que era Fanes e Eros. Então,
a tradição cristã tem no altar o sagrado, né? O Santo Sanctorum. Então, para eles, sagrado é o que está dentro do altar. E já em outras tradições, a gente pode olhar o sagrado dentro daquilo que o homem faz, né? De todas as suas atividades, as suas celebrações, os seus rituais. Então, aí que está a diferença. Professor Alberto, voltando para o senhor, professor Signatis falou muito da questão, principalmente como a comunicação transformou um pouco essa festa num espetáculo, né? E falou um pouco também da questão econômica. O senhor citou muito essa ideia do carnaval como o momento em que a gente pode trocar de papéis, a gente faz uma crítica social, né? Pensando que esses papéis são momentâneos, né? Já que se a gente pensa numa vida, uma vida interminável, né? Em qualquer forma que ela seja pensada nas religiões, esses papéis podem ser invertidos, né? Em outros momentos. Mas a gente pensando na questão econômica, hoje o carnaval tem muito a ver com o valor que você pode pagar para estar dentro ou fora da corda, comprar o abadá ou não, para pagar por algo que você possa ver, né? Para participar da festa. Como é que o senhor vê isso? Nós temos que entender que a dinâmica do mercado, o mercado se apropria de todas as dimensões da vida onde é possível acumular capital e obter lucro. Então, faz muito tempo que o mercado se apropriou também das tradições religiosas, quando não das próprias igrejas, né? Mas aquilo que a gente chama do lúdico, a dimensão do lúdico no humano, ela foi, de alguma forma, também capturada, sequestrada, utilizada como forma de fazer lucro, de dar lucro. Então, o que o Signatis menciona é o que nós temos hoje, digamos, de uma mercantilização ou mercadorização da festa popular. Aquilo que antes era expressão popular, eu acho que continua sendo, mas também se tornou uma fonte de ganho para as cidades, para o país. Ou seja, achar que hoje o carnaval é só mesmo expressão espontânea da alegria das pessoas seria uma ingenuidade. Continua sendo isso, mas não é só isso, claro. A festa em Parintins do carnaval, ou mesmo lá na Bahia, ou mexe com milhões e milhões de dólares, que é algo importante para o orçamento dessas cidades, desses estados. Então, o que é necessário, acho eu, é que não se perca de vista que as pessoas não sejam meros figurantes em um carnaval que outros montaram para eles. Que eles sejam atores autônomos da sua própria alegria, da sua própria expressão, não é? E o carnaval, o que fez? O carnaval mostrou desde sempre que o ser humano é corpo, é corporealidade. E isso, a religião na época da Idade Média era uma dificuldade para perceber. Hoje, talvez, nós não tenhamos mais, graças a Deus, essa mentalidade de culpa excessiva, mas a gente tem uma mentalidade que tudo vale, não é? Ou seja, passa para um outro extremo também. Eu acho que o carnaval, para ser genuíno, ele tem que expressar a alegria das pessoas. Por exemplo, antigamente, não vou dizer agora antigamente que era melhor, nada disso, é diferente, mas você vai junto com os amigos. Ninguém vai para o carnaval sozinho, quase ninguém, né? Porque você ir para o carnaval sozinho, você vai ficar triste. Você vai com amigos, você encontra outras pessoas, o carnaval é uma forma de se aproximar do desconhecido, não é? O que também tem uma atração aí em termos de aventura, etc. Tudo isso faz parte. O que eu acho que para mim incomoda mais não é o fato de que há um sambódromo que funciona, digamos, só para os turistas e para os turistas do exterior. Ok, talvez isso também seja válido, mas quando eu morei no Rio de Janeiro, morei 6 anos em Petrópolis e não perdi um carnaval, a gente ia durante o dia para o Rio e durante o dia inteirinho saíam os blocos dos bairros. Então, não é só a Marquês de Sapucaí e o sambódromo à noite, não. O samba no Rio, por exemplo, funciona durante o dia. Então, o que não pode é o povo perder aquilo que é seu patrimônio cultural.
Okay. Sempre estar em condições de dar a forma, de conduzir e não ser apenas um mero figurante num teatro que, digamos, o mercado, as agências de turismo e as secretarias de turismo prepararam para gringo ver. Pode até ter isso, mas não pode se esgotar nisso. Vou passar a palavra de novo para a professora Cris. Professora, a senhora citou que essa definição geralmente do sagrado e do profano tem muito a ver com que as pessoas acham que o sagrado está só dentro, né, dos templos, né, no altar, como a senhora mesmo destacou em relação ao nome, mas que isso é pensado de formas diferentes a partir de religiões diferentes ou de ritos, né, de tradições diferentes. A senhora citou as danças, né? E o professor Signatis trouxe no bloco anterior também a relação com as religiões de matriz africana. A gente pode dizer então que nesse momento da celebração da carne, como a gente diz no carnaval, da dança, da música, da festa, também há algo de divino, né? Algo de celebração ritualística, que não seja apenas, né, profana? Não, mas é divino. É divino, o corpo é sagrado, o homem é sagrado, o ser humano é sagrado. E eu me lembro, quando eu estudei as danças africanas, as pessoas classificavam as danças que trabalhavam muito o quadril, aquelas danças que, na realidade, lá elas acontecem para fertilidade. Então, as pessoas falavam que eram danças profanas, mas é o dom da vida, é a sacralidade. Então, existem muitos equívocos sobre o corpo, sobre o que é sagrado, inclusive com o corpo. Então, a gente vem com um resquício muito assim triste, né, da Idade Média, como o professor Alberto citou. E uma coisa que acontece, colocando um pouquinho sobre o professor Alberto, que ele colocou, que foi o meu professor de economia da religião, maravilhoso, a indústria cultural, ela se apropriou não só do carnaval, Parintins, se apropriou da cultura popular, né? Só que o que a gente tem que perceber? O sagrado é um corte no cotidiano. Então, aí o professor Avelino, que foi meu orientador, ele falava que o profano é aquilo que você faz no seu cotidiano, é repetitivo, que você está no piloto automático, que todo dia você faz a mesma coisa. E o sagrado é quando você tem uma outra conotação, você faz um corte, você corta aquilo. Então, você entra num outro universo. Por isso que nós não podemos perder essa dimensão da alegria que o professor Alberto citou, da nossa apropriação com a festa. Então, ela é sagrada, para muitos ela é sagrada. O que é essa? Carnivales, né? Então, é aquele momento de eu extravasar tudo aquilo que estava preso. Por quê? Porque essas festas, elas, nas suas origens, elas remontam o ciclo da natureza. Então, lógico, na Europa, né? Porque elas vêm de lá, como nós entendemos aqui, apesar de o mundo inteiro comemorar de uma certa forma esse período. Então, era um momento de inverno, era um momento que eles faziam o jejum, eles tinham que se preparar para quando a terra ia ser fertilizada novamente. E os mitos vêm contando tudo isso, cada um dentro da sua tradição. Então, é sagrado, dentro do divino é sagrado. Agora, cada um interpreta como o que é o sagrado para alguém, né? Qual o sentido do sagrado, né? E cada um tem uma percepção do sagrado. Só ele está lá se divertindo, ele entra em algo assim que ele às vezes não sabe explicar o que é. Então, o que é o sagrado? O que é estar no carnaval? Bom, para a gente finalizar, professor Alberto, a Cris tocou num ponto interessante. Geralmente a gente pensa muito no carnaval brasileiro, né? Como a gente comemora aqui. Mas há outras culturas que também comemoram o carnaval, tanto aqui na América Latina, né?
sei lá, posso citar um carnaval que me lembro que é famoso aqui na Bolívia, que tem um festival enorme no interior do país. A gente tem o carnaval, por exemplo, em cidades italianas, né, como Veneza, o carnaval de máscara e outras celebrações desse tipo. Por que elas são diferentes em diferentes locais? Elas são realizadas sempre nesse mesmo período, pensando, né, na fé cristã? Fala um pouquinho pra gente dessa coisa mais global do carnaval. Sim. Eu não sou, digamos, um antropólogo especialista nesse tema, mas eu morei alguns anos na Alemanha e sempre lá eu ia para os desfiles de carnaval. Só que os desfiles de carnaval ainda estavam na época do frio, então todo mundo estava encolhido. As pessoas passavam em cima dos carros e jogavam balinhas e gritavam "Elau!". Ou seja, é um carnaval muito diferente do nosso, que acontece no calor do samba, da música forte que envolve, não é? Como eu disse antes, as religiões aprendem e tomam emprestado muitas coisas umas das outras, e as culturas, no caso, por exemplo, as culturas riquíssimas da América Latina, as culturas indígenas, elas também se apropriaram desses motivos cristãos e deram a eles o seu conteúdo. Todo mundo se lembra da festa dos mortos, da Santa Morte no México, que devia ser algo, digamos, para muita gente tétrico e tal, e eles colocam nisso o humor, a lembrança, a memória de quem já foi e que não foi totalmente, continua presente, não é? Ou seja, o carnaval, em muitos contextos mundiais, mesmo seculares, ele guarda essa lembrança como uma utopia de que o verdadeiro sentido da vida não é se matar, não é, digamos, se tornar um escravo da produtividade, não é para... O sentido da vida não foi só de ser escravo de uma obrigação, de um trabalho. Foi para a gente gozar a vida, para a gente se alegrar. E isso, o carnaval é coletivo. Você já viu o carnaval de um só? Tem que ter muita gente. Quer dizer, a utopia, no carnaval se esconde uma utopia. Cristina tem toda a razão. O corpo é sagrado, a festa é sagrada, a alegria é sagrada. Não é? Jesus, quando vai falar, por exemplo, no Evangelho de Mateus 21, quem é que vai se salvar? Aqueles primeiros que mataram as necessidades básicas do corpo. Eu estava com fome e você me deu de comer, estava com sede, etc. Então, o corpo é sagrado, a vida humana é sagrada e carnaval só é bom, como toda festa, se ele está aberto para todo mundo. Pelo menos, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente puder compartilhar uma alegria verdadeira. Claro que a gente sabe que muita gente procura, digamos, no carnaval, uma fuga, sei lá, talvez seja isso também válido. O fato é que há formas de carnaval que incluem as pessoas. E a utopia que está por trás, nos outros países também, é que um dia nós possamos festejar uma festa universal da alegria, de repartir a comida. Então, o carnaval tem que ter comida, tem que ter bebida, tem que ter também a valorização do corpo, da corporeidade, do ritmo, da música. Isso, no fundo, é uma utopia do que seria uma humanidade reconciliada, que veio a esse mundo não só para ser escravo de uma produtividade, para ganhar a vida, se matando, sendo, digamos, espezinhado por políticas que esquecem. Os índios são os nossos professores. Trabalham o suficiente e depois o que fazem? Fazem festa. Comem, bebem e chamam todo mundo. Isso também é uma forma que nos mostra que, digamos, a vida aí no carnaval tem uma lição antropológica, religiosa, espiritual profunda. Basta saber interpretar. Tá certo. Vou agradecer a presença dos dois. Muito obrigada, professora Cris, pela presença. Muito bom recebê-la aqui no Mundo UFG. Gratidão.
Professor Alberto, muito obrigada também pelo senhor estar aqui com a gente novamente. Novamente, feliz aniversário. Espero que o senhor também celebre essa data hoje. É aquariano. Cristina, você sempre sabe o quê? Saudade. Infelizmente, minha esposa, os 2 filhos estão com Covid e eu estou com suspeita, então não vou poder fazer a festa que eu já tinha pensado fazer. Mas só vai adiar, talvez na semana que vem. Tá certo, a gente espera então que seja só um adiamento, professor. Melhoras para sua esposa, para os seus filhos e boa sorte aí com o resultado também. Muito obrigada aos dois e até a próxima. Tchau. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você fica sabendo um pouco mais sobre a arritmia cardíaca e sobre tratamentos que são oferecidos no Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, o FG-BCR, é referência em diagnóstico e tratamento da arritmia cardíaca, uma doença que atinge cerca de 10% dos brasileiros. E a gente confere mais informações sobre essa doença e sobre possíveis tratamentos agora. A arritmia cardíaca é uma doença que altera o ritmo dos batimentos do coração, que passa a funcionar de forma desordenada. Existem 2 categorias da doença: ataque à arritmia, coração acelerado, e a bradiarritmia, batimentos lentos. Há 7 anos, a dona Elza de Fátima, de 68 anos, começou a sentir os sintomas. Senti meu coração pesando uns 4 quilos e batendo muito forte, meio parava, meio voltava, que não deu nem para medir a pressão. Até um ano e tanto, ficou mais controlado. Só que depois do 2019 para cá, não parou mais. Mesmo com remédio, trocou de remédio, não segurou. Depois da última dosagem, não segurou. Não tem hora, tem de madrugada, a gente deita, já dá, tem que sentar. Não aguenta ficar deitada, não. E o coração parece ser sentir crescido, ele fica batendo forte. Só a parede fica toda dolorida. Segundo Hugo Belotti, médico eletrofisiologista do HC, o tratamento de Dona Elza com medicação não foi o suficiente. Em função disso, foi necessário um mapeamento eletroanatômico, procedimento inovador que escaneia o coração e apresenta em desenho 3D os pontos críticos da arritmia no órgão. Depois de identificar os pontos causadores da doença, eles são cauterizados em um processo chamado de ablação por radiofrequência. É um procedimento minimamente invasivo, em que não tem corte, não tem ponto. A gente pega uma veia, através de uma veia, insere os catéteres no interior do coração e inicialmente a gente faz um estudo elétrico para saber de onde vem o foco, né, de onde que está o problema. E a partir daí a gente aplica, faz a aplicação de radiofrequência, que é uma energia em que ela cauteriza, ou seja, queima aquela região responsável pela arritmia. E tem o objetivo de ser curativo, né? Alguns casos a gente não consegue a cura total, mas o controle, né? Porque a ablação está indicada principalmente naqueles indivíduos que têm várias crises de arritmias e que o remédio, o medicamento não está controlando a arritmia. O pós-operatório inclui acompanhamento contínuo. Clarissa Araújo, enfermeira do hospital, explica como se dá o processo. O cuidado de enfermagem após a intervenção em arritmia cardíaca inclui o curativo compressivo, que necessita ter uma equipe capacitada e com uma carga teórica para evitar complicações. Inclui também as orientações aos pacientes e familiares. Esse paciente tem que sair daqui com noção de autocuidado para evitar algum sangramento ou hematoma no futuro, no pós-operatório. Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, a doença afeta mais de 20 milhões de pessoas no país, causando cerca de 320 mil mortes súbitas por ano. O Hospital das Clínicas da UFG é referência no tratamento de arritmia cardíaca e o único no Centro-Oeste
a realizar o mapeamento eletroanatômico. As causas da arritmia são diversas, como explica Alessandro Arantes, médico que integra a equipe de hemodinâmica do HC. As arritmias cardíacas elas podem ser desde congênitas, às vezes um bebê, uma criança pode apresentar arritmias das mais variadas, podem ser adquiridas e aí sim, por exemplo, indivíduos que já infartaram ou que têm doenças de Chagas, qualquer tipo de problema que leva a uma disfunção do coração favorece o surgimento de alguns tipos de arritmia nessas áreas de cicatrizes que porventura se formam no coração, e tem também aquelas desencadeadas por ingestas de substâncias ou medicações que também podem levar a algum tipo de arritmia. Algumas dicas que nós separamos para você de livros que foram publicados pela editora UFG. Olá para você que nos assiste! As melhores dicas de livros da editora UFG você encontra aqui. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, cacheados e uso óculos. E eu começo apresentando a obra Fetiche Neo-Orientalista, o problema da autorrepresentação do subalterno e as autobiografias de mulheres muçulmanas. A autora discute os problemas da relação entre subalternidade e indústria cultural no fenômeno das autobiografias best-sellers de mulheres muçulmanas mediadas por grandes editoras ocidentais. Agora vamos a campo falar de geografia. A obra Trabalho de Campo e Ensino de Geografia apresenta diferentes metodologias associadas à temática. Os artigos presentes no livro apresentam análises de autores que vivenciam e refletem sobre a prática pedagógica em municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Para encerrar, uma obra que te deixa preso na leitura. Eu estou falando de Gaiolas sob Medida. Os contos que compõem o livro nasceram de diferentes vivências de confinamento físico e psíquico. Os personagens se deixam levar por uma inércia sob medida em encontros com a desilusão, a desigualdade e a vida danificada. O livro termina com a epifania despretensiosa de quem levanta-se para esticar as pernas após um confinamento prolongado. Gostou das dicas? Essas e outras publicações estão disponíveis no site editora.fg.br. Boa leitura! E para fechar o nosso programa de hoje, vamos falar de uma iniciativa da UFG que auxilia os idosos a lidarem com tecnologias. Sabia que a UFG tem um programa de inserção para pessoas com 60 anos ou mais no mundo digital? O projeto Letramento Digital 60+, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com o Instituto de Informática e a Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, que tem como objetivo levar conhecimento para pessoas com 60 anos ou mais que não são letradas no digital. O curso tem a estrutura de 3 módulos: Informática Básica, Média e Intermediária. Também são oferecidas oficinas para ensinar a manejar plataformas e a ter mais domínio das tecnologias. Podem participar estudantes da UFG, assim como a comunidade externa ou com 60 anos ou mais. As aulas são realizadas todas as quartas-feiras, a partir das 14h, por meio da plataforma Google Meet. Ficou interessado e quer participar ou inscrever alguém no programa? Acesse o site inf.ufg.br. Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e também ficam disponíveis todos os programas para que você possa conferir em qualquer dia e horário.
Já se você quiser fazer uma sugestão para a gente de assunto a ser discutido, ação da universidade, para que a gente cubra, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela, 629-9181-1406. Aproveita e baixa o aplicativo da TV UFG. Tá vendo esse código digital que está aparecendo aqui na sua tela? Aponta o seu celular com o modelo Android para ele, baixa o aplicativo, assista a nossa programação e também converse com a gente. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, mas eu te convido a acompanhar o programa de segunda a sexta-feira, a 13h. A reprise é às 21h30. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!